E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais uma semana em nome de Jesus. Olha, a lição dessa semana começa com uma pergunta marcante. Que nação há tão grande? Ei, é Deus questionando a Israel. Que nação há tão grande como vocês, que tenham estatutos, juízos justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tem alguém, por acaso, semelhante a vocês que possuem tão grande privilégio? Ei, a pergunta é direcionada a você nesta manhã. Você não faz parte do povo de Deus? Você não é filho de Deus? Você não abriu o coração para o Senhor? Eu te pergunto, quem há tão grande como aquele que serve a Deus? Quem há neste mundo tão privilegiado quanto aquele que vive consoante a vontade do Senhor? Se é um privilégio tão grande, por que muitos relutam, hesitam e ficam se esquivando do convite de estarem vivendo ao lado de Deus? Não é um privilégio grandioso ter o Senhor como dirigente da nossa vida, como aquele que nos guia, nos sustenta? E não é um privilégio tão grande viver sob sua jurisdição, sob sua orientação, sob sua lei? Então, se é um privilégio tão grande assim, por que muita gente se esquiva? Não seja você aquele que reluta em aceitar o convite de Deus. Se liga aí, fica esperto. Falar em nação grande é falar do que todo mundo deseja, como nação, como povo e como indivíduo. Se eu perguntar para você, você deseja crescer, chegar ao topo, o máximo de desenvolvimento? Óbvio que sim. Quando crianças, nós já desejamos, desde a tenra idade, que quero crescer, porque quando eu crescer eu vou fazer isso, quando eu crescer eu vou fazer aquilo. Nos esquecemos de uma coisa: crescimento implica em responsabilidade. Veja, quanta gente está crescendo por aí desvinculado de responsabilidade. Qual é o resultado? Uma grande tragédia. Coloquemos uma coisa em nossa cabeça: crescimento implica responsabilidade. Exatamente. Olha aí, você cresceu socialmente, tem mais responsabilidade. Você cresceu tornando-se adulto, isso implica responsabilidade. Não existe crescimento desacompanhado de responsabilidade. Caso contrário, caso isso não ocorra, vai ser uma verdadeira tragédia, um verdadeiro caos. E sabe o que acontece? Tem muita gente que cresce e não amadurece. E o resultado é, inevitavelmente, muito sofrimento para a própria vida e para a vida de todos aqueles que cercam o indivíduo que cresceu, mas não amadureceu. E o resultado é que você olha a lição desta semana, logo ali evidenciando os primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, e nós temos um raio-x. Os primeiros 3 capítulos dão-nos um raio-x do crescimento do povo, mas infelizmente eles não assumiram as responsabilidades que deviam assumir, inclusive citando o caso de Baal Peor, que verificaremos com mais detalhes ao longo desta semana. Esses primeiros 3 capítulos do livro de Deuteronômio, que mostra a história do povo e, consequentemente, o crescimento que Deus lhes proporcionou, cria aquilo que muitos podem qualificar como jurisprudência, ou seja, nas mãos de Deus houve o crescimento. O que isso significa? Que nas mãos de Deus obteremos um saudável crescimento. Confiando em Deus, o povo crescia. Confiando em Deus, o povo se estabelecia, se firmava, tinha uma condição de equilíbrio. Isso gera para mim a jurisprudência de acreditar de que, da mesma forma, quando o povo com Deus estava, obtinha um processo de equilíbrio, eu também, estando com Deus, obterei um processo de equilíbrio da mesma forma. Eles foram abençoados estando ali aos pés de Deus. Da mesma forma, a jurisprudência foi criada. Você também será abençoado estando aos pés do Senhor. Lembre-se, não pode haver crescimento desvinculado de maturidade, porque senão o desequilíbrio é completo. Não pode haver um crescimento desvinculado também de responsabilidade, senão o caos será instalado. Então, amigo,
Tenhamos isso em mente. Vamos crescer estando com Deus, que é o verdadeiro crescimento, com responsabilidade de desenvolver a parte que nos cabe e entendendo que pela jurisprudência apresentada nas Escrituras Sagradas, que todo aquele que esteve ao lado de Deus possuía um crescimento saudável, nós também, estando ao lado de Deus, teremos esse crescimento saudável em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos crescer. E para isso oremos. Pai querido, ajuda-nos a crescer na Tua presença com responsabilidade e maturidade que nos cabem. Em nome de Jesus, amém.